parte 2 então, turma. A gente tinha, vou voltar aqui, ó. A gente tinha explicado este exercício aqui, como é que a gente localizou a empresa geograficamente, utilizando-se então o centro de gravidade, basicamente utilizando a quantidade movimentada, o custo do transporte e as distâncias horizontal e vertical. Beleza, turma? Então, basicamente, nós temos aqui a localização dos fornecedores e aqui dos clientes. Então, a minha empresa deve se localizar dentro destas coordenadas cartesianas x e y aí. Agora, a gente vai fazer um outro... Bom, antes disso, vamos explicar para vocês aqui o exercício que é para vocês fazerem. Eu apenas modifiquei os valores e enviei para vocês uma planilhinha, que é essa planilha aqui, que já tem o exercício pronto aqui. Vocês só vão entrar aqui nesta abinha e vão fazer o exercício com o que eu propus aqui. Então é só copiar essa parte aqui, que as fórmulas já estão aqui, já faz tudo sozinho aqui, ó. Faz tudo sozinho não, vai calcular a coordenada horizontal, vai calcular a coordenada vertical, e aí vocês vão localizar aqui os fornecedores, os clientes e a empresa. Beleza, turma? É esse que é o exercício proposto, mais nada. Depois vocês fazem um print aí, mete um PDF e manda para mim naquele e-mail lá. Cadê? Vamos voltar ali, aqui ó. Um PDF com prazo de entrega de 1 semana aí para o dia 1º de maio, e a gente recebe o exercício de vocês nesse e-mail aqui, ó, do professor que eu criei para receber as atividades. Beleza? Simplesinho, só colocar estas informações aqui na abinha exercício proposto, CG, que é centro de gravidade. Vocês vão ver aqui quais são as coordenadas horizontal e vertical. E vai colocar aqui, o engenheiro adora falar bonito, vai plotar os pontos das coordenadas horizontal e vertical aqui no gráfico e vai achar a localização da empresa. Beleza, turma? Agora vamos para a ponderação qualitativa, ou seja, é um outro método que também pode ser utilizado em conjunto com o método do centro de gravidade. Então, o método do centro de gravidade, vamos voltar nele lá, ele vai falar onde que é a coordenada da empresa, mas vamos supor que a coordenada caia exatamente na Serra da Mantiqueira. Aí você fala, puxa vida, mas não tem como instalar lá, porque lá é uma montanha, ou seja, isso aqui é a coordenada ótima, então nem sempre vai se localizar aqui, vai se localizar nesta região aqui, que é a região mais econômica de localização da empresa. Mas aí, por exemplo, caiu dentro de um rio, ou caiu em algum lugar aí que não tem como localizar essa empresa aqui exatamente nesse ponto. Então, pode ser utilizado dentro da análise um outro método que complementa este método do centro de gravidade, que é chamado de método de ponderação qualitativa. Este método, então, atribui um determinado valor, né? Vamos até pegar aqui, ó, um determinado peso, um determinado valor a uma área, e é denominado ponderação de fatores. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vários fatores e vai ponderar, ou seja, vai dar um peso para eles. O objetivo desse critério é minimizar o tempo dos empreendedores. Vamos dizer que os gestores não querem ter muito cálculo, eles querem ter ali uma resposta mais rápida e encontrar a melhor localização da empresa, e isso deve fazer com que ele utilize então vários métodos que são complementares para que se possa tomar uma decisão em relação à localização da empresa. Sobre o método de ponderação, então, Moreira diz que ele é mais utilizado em uma só estrutura de custos para todas as localizações analisadas. Para a realização do método é utilizada uma lista com aspectos que consideram relevantes para a indústria,
ou seja, são esses fatores aqui relevantes, e a cada aspecto deverá receber uma nota que representa o peso desse aspecto escolhido. O local, ao final da soma, vai ganhar quem tiver maior pontuação. Então, basicamente, o método da pontuação qualitativa vai determinar a diferença entre cidades, eu não dei o nome das cidades, cidades A, B e C, e cada fator vai ser decidido dentro de uma reunião, por exemplo, com vários gestores, e vai ser utilizado esse método para tomada de decisão rápida, por exemplo. Os gestores irão pontuar ou dar uma nota que é o peso de cada fator. Então, vamos colocar aqui, ó, os fatores para os gestores dentro dessa reunião foi utilizado como fatores que estão dentro do seu planejamento estratégico. Lembra que a gente falou sobre o planejamento estratégico? Missão, visão, valores da empresa. O planejamento estratégico é como que você traça a estratégia para que seja definida, então, o seu sistema de produção, a sua localização, o seu layout, e por aí vai, o seu arranjo físico da produção, e por aí vai. Então, dentro dessa reunião foi determinado que alguns fatores são importantes na tomada de decisão. Proximidade dos fornecedores, proximidade dos clientes, transporte público para levar e trazer os funcionários, recursos humanos, se tem oferta de recursos humanos na cidade ou não tem, se a qualidade de vida na cidade é boa ou não, se a cidade oferece problemas em relação a licenças ambientais, se tem vantagens fiscais, por exemplo, e esses fatores são fatores que foram levantados dentro de uma reunião com os gestores, que são os homens e mulheres que tomarão decisões a respeito da localização da cidade. Então, para cada fator, a equipe determinou um peso. Então, para eles, o mais importante é o recursos humanos, ou seja, se tem mão de obra lá disponível e capacitada. Depois, foram decidindo cada um dos fatores receber um peso. Então, proximidade dos fornecedores, peso 7. Proximidade dos clientes, peso 8. Para eles é importante estar próximo do cliente, mais importante estar próximo do cliente do que dos fornecedores. Transporte público não é uma coisa que possa ser levada tanto em consideração, senão teria um peso maior. Recursos humanos, para quem vai tomar a decisão, é uma das características, um dos fatores que utiliza-se maior peso, justamente por ser o fator mais importante para eles. Disponibilidade de mão de obra qualificada. Qualidade de vida, deu uma nota 6, licença ambiental e vantagens fiscais. Também é importantíssimo isso, que vai refletir diretamente no custo dos produtos. Então, cada uma das cidades foi ganhando nota de acordo com os fatores estabelecidos por esta equipe de tomada de decisão, equipe de gestores. Então, a cidade A, em relação à proximidade dos fornecedores, é meio longe, então ganhou nota 3. Ela é próxima pra caramba dos clientes, então ganhou nota 10. Transporte público, não é tão importante, ganhou nota 4. Recursos humanos, não tem mão de obra qualificada naquela cidade A, então ganhou nota 2. Qualidade de vida, nessa cidade aqui, qualidade de vida é nota 10. Licença ambiental, não é um fator que seja extremamente diferencial para essa cidade. E vantagens fiscais é a pior vantagem. Em relação a incentivos fiscais, é a pior cidade que oferece alguma coisa para a empresa. Então, na cidade A, eu tenho essas notas aqui em relação a esses fatores e vou fazer uma multiplicação da nota vezes o peso. 7 vezes 3, 21, 8 vezes 10, 80, 4 vezes 4, 16 e por aí vai. Eu faço as mesmas coisas com a cidade B e com a cidade C, ou seja, eu vou dar uma nota
em relação aos fatores. Então, a cidade B, por exemplo, em relação à proximidade dos fornecedores, é uma cidade extremamente próxima dos fornecedores, a cidade que mais se encontra próximo dos fornecedores, ganhou nota 10. Então, a nota com o peso deu 70. Beleza. Proximidade dos clientes, nota 1, ela está longe pra caramba dos clientes. Então, conforme eu já fui falando, para cada uma das características e dos fatores da cidade A mesma coisa da cidade B, nota vezes o peso, a mesma coisa da cidade C, nota vezes o peso. E aí eu faço uma somatória desses valores para a cidade A, faço uma somatória desses valores para a cidade B, somatória desses valores para a cidade B, e também faço a mesma somatória para a cidade C. Isso vai fazer com que eu tenha uma comparação qualitativa entre as cidades. Então, no caso, a cidade C, em relação às notas estabelecidas em relação a cada peso estabelecido aos fatores, foi a cidade que demonstrou o maior índice dentro de uma pontuação qualitativa. Então, se eu for estrategicamente localizar a minha empresa em alguma cidade, eu vou escolher a cidade C, de acordo com esse método da ponderação qualitativa. Então, aqui mostra para a gente ponderação dos fatores qualitativos, o peso de cada um dos fatores, a nota e o peso vezes a nota, que é exatamente aquilo que nós fizemos no exemplo aqui do Excel. E aqui eu explico exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar. Este exercício aqui tem a ilustração do método, dos fatores e de qual cidade que levou vantagem em relação aos fatores escolhidos. E em relação ao método da ponderação qualitativa, eu não passei nenhum exercício, eu passei apenas o exercício do método do centro de gravidade. Então, turma, finalizo o vídeo por aqui. A aula de hoje é sobre a localização das empresas. Então, só para finalizar o método da ponderação qualitativa, primeiro eu identifico quais são os fatores relevantes, por exemplo, aspectos ambientais, políticos, pessoais, fiscais, todos eles dentro do planejamento estratégico da empresa. Depois eu vou atribuir pesos para os fatores, que é essa ponderação, que vai ser diferente dependendo de quem toma a decisão. Para um é mais importante isso, para um é mais importante aquilo, por isso que tem pesos diferentes. Vou atribuir notas para cada cidade em relação à localização. E eu posso complementar o método do centro de gravidade utilizando um método da ponderação qualitativa. Beleza? O exercício para vocês fazerem então é apenas o do centro de gravidade e é só entrar aqui na planilha e substituir esses valores aqui. Beleza, turma? Vou finalizar o vídeo aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tamo junto no WhatsApp e lá no e-mail. Abração para vocês todos. Uma boa noite e um bom final de semana.